Na faixa dos 35 aos 59 anos, o fígado perde para o coração, que não é tão bonzinho assim, mata muito mais. Mas o fígado tem uma expressiva segundo caso de doenças. Vamos começar a verificar essas doenças logo por aquela mais famosa. A gente estava falando aqui de bebida e é bom verificar que essa bebida tem crescido muito nas mulheres, para não ficar só na questão dos homens, né? E esse crescimento que era de uma mulher para cada 20 homens, ultimamente é de uma para cada 7 homens. E a mulher parece que tem menos capacidade, inclusive, de absorver o álcool também, né? A tal da cirrose, Cláudio, ela é a doença típica da bebida ou não? Não. Ao contrário do que muita gente pensa, a cirrose não tem como única etiologia, como única causa, o álcool. A cirrose pode ser causada, por exemplo, por hepatite. Só que durante décadas e décadas, talvez até mais, a cirrose sempre ficou associada ao uso exagerado de bebidas alcoólicas. E isso tem que ser retirado, isso tem que ser apagado, porque é importante que as pessoas entendam isso, porque quando vão procurar o ambulatório, os consultórios, ambulatórios, hospitais, e quando nós falamos que a pessoa tem cirrose, a pessoa se assusta. Mas, doutor, a primeira pergunta, a primeira frase que vem após o diagnóstico é: mas, doutor, eu nunca bebi. Como que eu tenho isso? Eu nunca bebi. Mas a cirrose, aí nós temos que explicar que cirrose não é só uma consequência do álcool. Em última, para simplificar, cirrose que é a cirrose? No fígado? O álcool e outros agentes agressivos para o fígado, lesivos para a célula hepática, que nós chamamos de hepatócito para a célula hepática, eles levam à produção de determinadas fibras no fígado, determinados locais no fígado, que ocasionam uma desorganização da estrutura básica do fígado. O fígado a estrutura do fígado fica diferente e ele começa a ficar com nódulos, pequenos caroços, digamos assim, parecendo, vamos mal comparando, com azeitonas, entendeu? O fígado parece que fica cheio de caroços. E isso prejudica o funcionamento do fígado, a célula hepática deixa de funcionar adequadamente, ela se torna insuficiente e aí vem um problema que nós temos, que é a insuficiência hepática, é a incapacidade do fígado, e aí na cirrose, de atender às necessidades básicas do nosso organismo. E aí então surge um dos problemas, que é a barriga d'água, que nós chamamos de ascite. Nós vemos muitos pacientes com ascites grandes, com abdômen dilatado, com água dentro, que nós temos que tratar. Uma outra complicação é o surgimento de varizes no esôfago, são veias dilatadas no esôfago, como o Raul falou no primeiro bloco, o sangue passa por dentro do fígado e, estando o fígado com sua estrutura alterada, com cirrose, ele não dá passagem adequada à quantidade de sangue, e o sangue tem que voltar para o coração. O sangue não conseguindo passar por dentro do coração, por dentro do fígado, ele procura outro caminho e acha o esôfago como uma alternativa. O esôfago tem vasos sanguíneos na sua parede, mas são fininhos. E eles, recebendo essa quantidade extra de sangue, esses vasos se dilatam e se transformam em varizes, como as varizes da perna, só que dentro do esôfago. E essas varizes podem sangrar. E se elas se romperem e sangrarem, o paciente pode vomitar sangue, é a hemorragia digestiva, ou evacuar sangue, evacuar preto, porque é aquele sangue digerido. O sangue vai sendo digerido e é o que nós chamamos de melena, quando o paciente evacua preto, e hematêmese, quando o paciente vomita sangue. Essas duas condições são graves e podem levar o paciente à morte. Vamos tentar dimensionar, Eduardo. Na sua prática, o HU, né, parece que tem uma boa tradição, um dos primeiros aí no Rio de Janeiro, são dois, né? HU e Bom Sucesso, é isso? Como é que você dimensionaria a quantidade de transplantes de injeção de tumores em relação à questão, como ele estava colocando, dessa cirrose por álcool ou por outras questões? Hoje, no Ocidente, de maneira geral, predomina o grande líder das indicações de transplante são causados pela hepatite C. O álcool, ele é responsável aqui em torno de 20% a 25% das indicações de transplante. Até porque nós temos muito cuidado em listar para transplante um paciente com cirrose alcoólica, porque esse paciente precisa de ter um cuidado muito grande com ele, porque a recidiva depois do transplante do alcoolismo é em torno de 30% a 35%. Então, hoje em dia, com um serviço de psicologia, de psiquiatria mais desenvolvido, com
O transplante já bem maduro, do jeito que anda hoje, a gente consegue melhorar e diminuir o índice de recidiva depois do transplante. Então, a gente só lista um paciente para transplante quando ele tem pelo menos 6 meses de abdicação do alcoolismo. Porque não adianta nada, você continuar bebendo não adianta. Vai estragar o novo. E pior, porque esse paciente depois ele recebe imunossupressor para evitar a rejeição, então o fígado fica mais sensível. Então, a gente tem muito cuidado em listar o paciente com cirrose alcoólica. Mas é um transplante que dá um excelente resultado. Bem, vamos então, para terminar essa questão do álcool, porque daqui a pouco vamos dizer que a gente está prejudicando, todo mundo gosta de beber para haver esse impedimento. Mas me parece que o principal problema é até a continuidade, com uma dose permanente. Você que toma 2 pinguinhas todo dia é até mais grave que um exagero exatamente, eventual. Exatamente. Esse consumo diário de bebida alcoólica, principalmente do destilado, esse é muito mais lesivo. O próprio uísque também. O próprio uísque também, que tem um potencial de Aquele graduação. do final da tarde todo exatamente. dia. Uísque, vodka, gin, rum, enfim, todos esses destilados de alto potencial de calorias, esse tipo de bebida é extremamente lesivo para o fígado, principalmente se for feito diariamente. A possibilidade da pessoa apresentar uma disfunção hepática e essa disfunção evoluir para um quadro de hepatite alcoólica, que existe, não é? E aí tem retorno, né? Vamos entrar então na questão da hepatite. A gente está sempre com a preocupação, né, do HIV como uma coisa crescente. Agora, na hepatite tem um monte de letrinhas também. Tem, né? exatamente. B, H, C, V. Como é que a gente pode... Já tem o D e o E também, não é isso? Quer dizer, então, por que tantos tipos de hepatite? O que é que distingue uma da outra? Vamos começar pela A. O que é uma hepatite A? Se você permitir, só em linhas gerais, assim, hepatite vem a ser a inflamação do fígado, da célula hepática. Então, vários são os agentes que podem levar a um quadro de inflamação do fígado. Então, nós temos hepatite por autoimunidade, no qual o organismo produz anticorpos que vão agredir o fígado. Hepatite por álcool, como já foi dito, hepatite por causas metabólicas, hepatite por questões genéticas, hepatite por deficiência de alguma outra substância, hepatites de natureza viral, que é o assunto aí que foi perguntado. Então, dentre as hepatites virais, a gente tem as hepatites do tipo A, do tipo B, do tipo C, do tipo delta, D, que precisa do B, e do tipo E, e tem outros tipos de vírus que também podem carregar alteração da função hepática. Essa da transmissão sexual e de saliva, que é normalmente desprezada, né? Muito a camisinha, a prevenção é muito vinculada à AIDS, mas também grande a incidência. Mas também a hepatite B, B de bola. Aí, no caso é B. B de bola. A Organização Mundial de Saúde estima que a hepatite B tem um potencial também de ser considerado doença sexualmente transmissível. Então, porque existe a possibilidade de ser transmitida não só por sangue ou produtos derivados do sangue contaminados com vírus da hepatite B, como também através da transmissão sexual. O que não se vê em outro tipo de hepatite. Hepatite pelo vírus A, ela tem uma similaridade de contaminação, que nem o vírus E, que é através de água ou comida contaminada. Que é aquela mais tradicional, que todo mundo pegava, né? Normalmente. Hepatite fica 6 meses de molho. Né? Obviamente, uma vez eu estava comentando sobre hepatite A e surgiu um aluno perguntou, mas a hepatite A pode ser transmitida por via sexual? Sim. Se o casal optar por práticas não tão comuns de atividade sexual, pode haver ingestão de fezes, sem dúvida alguma. E essa ingestão de fezes, caso a parceira ou parceiro esteja contaminado com o vírus da hepatite A, pode haver transmissão sexual do vírus da hepatite A. Entendeu? Mas a hepatite A é plenamente curável a hepatite A é aquela que normalmente você ficar 6 meses no molho e você recuperava. A hepatite A é aquela hepatite que se manifesta de forma ainda não aparente, com náuseas, vômitos, mal-estar, intolerância alimentar, dor articular, dor muscular, um pouco de dor de cabeça, até que a pessoa note que a urina está escura, que as fezes estão mais claras e vai olhar no espelho e ver que o branco dos olhos, que é a esclera, está tingida de amarelo. Aí, obviamente, a pessoa vai procurar médico, há um domínio popular muito grande, a pessoa está de olho amarelo, está com hepatite. Isso é um ganho popular que é aceito
universalmente. Não é tal da icterícia? É icterícia o nome disso. Icterícia que é a deposição, o fígado está inflamado, não consegue excretar a bile adequadamente, a bile retorna para a corrente sanguínea e passa a circular, e todas as mucosas, todas as áreas atingidas por aquela irrigação sanguínea vão estar tingidas de amarelo. Icterícia vem, se não me engano, do grego icterus, que quer dizer amarelo esverdeado. Amarelo esverdeado. Xanthus quer dizer amarelo. Amarelo, Xantomas, xantelasma, vem tudo a origem da palavra amarelo. Agora, icterus é amarelo esverdeado. Agora, é importante isso que o Raul falou, e é importante que a gente tenha em mente que nem todos os pacientes que desenvolvem hepatite aguda, por exemplo, pelo vírus A, desenvolvem icterícia. Nem todos os pacientes. Nas crianças, menos de 10% desenvolvem icterícia. Então, essas crianças com hepatite aguda pelo vírus A ficam com um quadro semelhante à gripe, desenvolvem um quadro semelhante à gripe. Como ele falou, cansaço, dor no corpo, talvez um pouquinho de febre, um enjoozinho, nada mais que isso. E essas crianças estão com hepatite, mas os pais pensam que a criança está com uma gripe. Então, a gente pode caracterizar que a A é uma ligada, portanto, a um vírus, não é uma questão mais de higiene mesmo. Exatamente. Exatamente. Solução da esgoto. Exatamente. Água, comida contaminada com dejetos humanos. A solução é separar a água para beber, o alimento, ou que vai lavar os alimentos, do esgoto. Se nós tivermos, a partir do momento que nós, os governos, enfim, oferecerem à população saneamento básico decente e a população aprender a utilizar a água, lavar os alimentos e ter uma higiene básica, está resolvido o problema da hepatite A. E que está numa incidência percentual de quanto, mais ou menos? Muito alta, eu não tenho certeza da incidência, mas é muito alta. Mas em relação às outras, ela ainda é a mais preponderante? Eu acho que ela é a mais preponderante, comum, porque mas ela não chega até nós, ela não chega aos centros de referência. Por ser uma hepatite que apresenta normalmente formas muito benignas, ela fica nos postos de saúde na periferia. Exatamente, e tem resolução espontânea. Apesar do médico. E tem resolução espontânea. Ela cura e cria anticorpo e a pessoa fica com aquele anticorpo de defesa para o resto da vida, praticamente. Então, o vírus E também segue mais ou menos a mesma sistemática, com o agravante de que no terceiro trimestre de gestação ele pode levar a óbito a mulher grávida e o seu filho, o feto, né? Nós não temos muita hepatite E aqui no Brasil. Hepatite E no Brasil pelo menos mas é semelhante, meu entendimento, a forma de transmissão é semelhante. Você tem o vírus B, que a gente já falou desse tipo de transmissão, tem o vírus Delta, que é pertinente a determinadas áreas do globo terrestre. O B nós não caracterizamos a questão sexual, no caso? O B tem transmissão sexual. O risco... Parece que tem uma vacina. Existe vacina também contra o vírus de hepatite B. Uma vacina que... É recomendável, é recomendável, inclusive essa vacinação já faz parte da carta de vacinação do governo brasileiro. Então, todo posto de saúde vacina contra essas doenças, todas que a gente sabe, vê a mídia notificando, vacinação contra a pólio e também contra a hepatite pelo vírus B. Então, isso é extremamente salutar, extremamente importante, recomendável que as pessoas se vacinem contra o vírus da hepatite B. A vacina é produzida em laboratório, é uma vacina perfeitamente sintética, não é derivada de plasma humano, a chance dessa vacina transmitir doença é absolutamente igual a zero. Entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que se conscientizar disso e a população infantil, infanto-juvenil brasileira está realmente sendo vacinada. Daqui a alguns anos a gente vai ter uma legião de brasileiros vacinados e que já contém dentro de si um anticorpo protetor contra o vírus da hepatite B. Então, isso Só queria fazer um comentário em relação à hepatite A. Essa benignidade toda que existe da hepatite A, existe um percentual muito pequeno, mas existe, a gente já viu isso, que é a forma fulminante e catastrófica da hepatite A, principalmente na criança. Hepatite A na criança, hepatite aguda na criança, ela pode levar a um quadro de necrose total do fígado e esse fígado tem que ser, e essa pessoa vai a óbito por causa disso, porque é uma infecção maciça com necrose de todo o parênquima hepático. Portanto, esses casos, muitos deles precisam de transplante de fígado. Tá. Bem, eu vou fazer mais um intervalo agora e eu acho que sobrou a ser para a gente tratar no próximo bloco aí, em continuidade, as questões do fígado. Aguarde um instante só.